Nós, e falo mais uma vez da minha geração, nós conhecemos muito bem aquilo que são os mecanismos da propaganda e os mecanismos da falácia que se transformam em verdades absolutas e que transmitem determinadas ideias. Isto é, como é que se transforma aquilo que é naquilo que nós queremos que os outros vejam que foi. Esse processo de transmissão da anarquia é um processo claramente classista e é um processo claramente tecnocrático, isto é classista porquê? Porque é óbvio que as classes que estavam bem instaladas acham mal, acham horrível, com o acento que se põe nessas coisas, que as classes de baixo, as classes populares, coloquem em causa os seus privilégios, a sua serenidade e a sua forma de estar da vida, isto é, que os perturbem. Isso é essa visão que esses técnicos da propaganda conseguiram impor. Tem um exemplo clássico na história da Rainha Maria Antonieta, quando viu a Revolução, que é, mas se eles não têm pão, podem comer brioches. Digamos, essa ideia é tão reacionária e tão estúpida, no sentido de ser uma utilização primária, mas a estupidez não quer dizer que não seja eficaz, é tremendamente eficaz e tem sido muito eficaz. Da Rainha Antonieta dizer que os sancolotes tinham perturbado de tal forma a aristocracia que até lhes vinham pedir pão, tendo brioches, eventualmente, para comer, que era aquilo que elas comiam. O que há é essa imagem, e eu tenho ouvido, como é óbvio, e pergunto sempre a essas pessoas se eles conseguem mudar de casa sem desarrumar a mobília. Porque se eu queria mudar, e se há uma mudança, é óbvio que tem que haver um momento da mudança e um momento de desorganização. Por outro lado, isso é também uma visão muito mocidade portuguesa e muito Estado Novo das sociedades, e muito antigo, até em termos filosóficos, hegeliano, que é das sociedades como corpos quase militarizados, em que há uma sujeição grupal por profissões, por classes sociais, por grupos, por bairros. Há uma organização desse tipo que permite que a uma voz de comando as coisas se vão alterando, isto é, fazer exercícios de ordem unida ou de balé. As transformações sociais não são, por natureza, acontecimentos ordenados, isto é, não são um bailado, não são uma marcha, não são a execução de figuras geométricas num tatu. Por outro lado, aquilo que aconteceu aqui foi um exercício muito responsável dos grupos sociais que criam a alteração e que têm e que tomam o seu destino nas mãos, isto é, com a constituição de comissões de trabalhadores, de comissões de moradores, de comissões de bairro, com a assunção de responsabilidades por parte daqueles que estavam nos locais onde ocorriam os acontecimentos e que vão organizar-se de forma a conseguirem sobreviver. E é isso que constitui, é esse movimento popular que se acusa de ser caótico, que vai estar, curiosamente, na origem daquilo que é mais significativo na Revolução Portuguesa, que foi, num caso, a criação muito rápida de uma estrutura de serviço de saúde nacional às populações, inclusivamente com a prestação de serviço médico à periferia. Foram as campanhas de alfabetização que muito rapidamente modificaram
a estatística e a percepção dos portugueses, a capacidade de leitura, de se entenderem, de lerem, de escreverem, de comunicarem. É também o grande movimento de cultura popular, a recuperação de tradições que estavam perdidas, umas porque ofendiam a Igreja, outras porque ofendiam o regime, outras porque ofendiam isto e aquilo e aquilo outro, e que são recuperadas, desde os carnavais até manifestações que são pré-cristãs aqui assim em Portugal. E isso é desenvolvido. E depois, mais tarde que isso é regulamentado, é decretado, é estabelecido uma norma, mas essas normas já institucionalizam fenómenos e acontecimentos e recuperações que já tinham sido feitos pelo chamado movimento popular. As Forças Armadas tinham essa prática ganha em África. Em África, as Forças Armadas e o Exército em particular tinham uma função radicalmente distinta daquela que existia aqui em Portugal e na metrópole. As Forças Armadas aqui em Portugal, aliás, como em toda a parte do mundo, são Forças Armadas de imposição de soberanias internas. Não há nenhuma Força Armada no mundo que tenha defendido o seu país de ameaças externas. A Espanha nunca se defendeu de nenhuma invasão, Portugal também não, a França também não, a Alemanha também não. E, portanto, isto quer dizer o quê? Quando se fala de defesa, estamos a falar de imposição de soberania, isto é, as forças de defesa nunca são para defender o território. E portanto, são para impor uma dada ordem. E era esse exército que existia aqui, em que os quartéis estavam cercados de arame farpado ou estavam cercados de muros altos e estavam ali fechados. Ao passo que em África era necessário que nós, os militares, falássemos e interagíssemos com as populações. Até porque a missão das Forças Armadas em África era convencer, converter, ganhar as almas e os corações. E é essa transposição de missão e de forma de atuar que vai ser replicada aqui em Portugal após o 25 de Abril. Quer dizer que os militares vão e falam com essas populações. E qual é que é a principal mensagem que é passada? É evidente que é importante a mensagem de dizer, bom, vocês têm que aprender a ler, têm que ter determinados cuidados de saúde, têm que ter solicitar determinadas infraestruturas, etc, etc. Bens. Mas a principal mensagem que lhe é dada é que o poder já não está no senhor padre, nem está no senhor regedor, nem está no senhor Dalgo, que tem a casa mais importante na vila ou na aldeia. Isto é, a mensagem que as Forças Armadas vão dar aqui assim ao país é de que os fundamentos do poder já não são os que ali estavam. E daí que as reações desses grupos sociais às Forças Armadas, dos padres que disseram e logo, imediatamente, lançaram a acusação clássica de que eram tudo comunistas, mas a questão não era a de que nós e as Forças Armadas estavam a dizer que atrás do juiz já não havia o militar. Atrás da lei já não havia a lei do cacete que tem até uma designação romana, de uma frase romana. É essa mudança de paradigma, de poder, que constitui a mensagem mais importante que os militares vão transmitir às populações. E é por isso que o Hotel Saraiva de Carvalho é tão vilipendiado. Porquê? Porque ele era o comandante do corpo de força mais importante da pós-revolução, o COPCON, e aquilo que ele dizia é que o COPCON estava ao serviço
das populações, do povo, dos mais desprotegidos e não das classes possidentes. E isso alterou por completo a visão dos cidadãos portugueses relativamente ao poder e também relativamente ao seu direito, isto é, nós passámos a ter o direito a expormos as nossas ideias e os nossos interesses e as nossas vontades sem o risco depois de vir um guarda republicano com um chanfalho bater-nos ou matar-nos. No 25 de novembro, o que sucede é que este tipo de democracia, este tipo de regime, não assente num poder que esteja na mão das oligarquias, não podia ser aceite na família das democracias europeias, onde o poder está na mão dessas oligarquias e a pirâmide do poder é exatamente essa. Uma força armada para impor uma ordem essa que está ao serviço de um grupo dominante. E depois, a legitimação do poder é feita através do voto, das eleições, sendo certo que a mesma oligarquia que domina o poder militar é a mesma oligarquia que domina as mentes através do chamado do grande aparelho de comunicação, os grandes aparelhos de manipulação, isto é. É por isso que órgãos de comunicação como este não se podem expandir porque eles deixam de estar nas mãos daqueles que têm um projeto político de poder de defesa dos seus interesses. É por isso que as grandes cadeias de televisão, as grandes cadeias de jornais, os grandes suportes agora das tecnologias de informação estão controlados pela mesma oligarquia que está associada à finança, que está associada às indústrias do armamento, que está associada às chamadas indústrias do entretenimento, que modelam o pensamento das grandes massas. Portanto, aquilo que se estava aqui, o modelo de sociedade que se estava aqui a construir era um modelo alternativo e inaceitável pelo resto da Europa. E, portanto, o 25 de novembro, que se chama normalização democrática, é vestir à sociedade portuguesa um fato já comprado, feito, dentro dos modelos e das medidas que estavam padronizadas, e vesti-lo à sociedade portuguesa, que é aquilo que hoje temos e que felizmente ainda nos permite falar e comunicar e criticar sem ser preso, mas já não tanto quanto isso, na medida em que já há de novo prisioneiros de consciência, o caso do Assange, por exemplo, o caso da proibição do antigo Ministro das Finanças grego Varoufakis falar em público na Alemanha, o caso da censura a todos os órgãos de comunicação da Rússia e todos os órgãos de comunicação que não são dominados pelo pensamento único ocidental e americano, fundamentalmente. Portanto, nós já estamos a ser condicionados de uma forma visível em termos de censura. A seguir, se nós, a sociedade, não for capaz de se opor eficazmente a isso, virá o castigo para todos aqueles que têm um pensamento herético. Esses movimentos de extrema-direita europeia julgo que correspondem a desilusões e a desesperos, isto é. As sociedades europeias, todas as sociedades humanas, nós temos qualquer mecanismo interno que nos permite antecipar e prever as grandes catástrofes. Há qualquer coisa que funcione, isto é. E aquilo que nós intuímos, julgo eu, as sociedades têm essa capacidade de intuição,
é que o modelo de sociedade em que nós vivemos não é viável e ele vai ter, a curto ou médio prazo, vai ter que ser revolucionado. E daí que haja essa angústia de antes da tempestade. E é óbvio que essa angústia antes da tempestade deu sempre origem a salvadores, portanto, a movimentos messiânicos, sempre. Em que surgem salvadores religiosos, salvadores políticos, que têm tendencialmente têm classicamente uma fase de promoção da salvação e a seguir têm uma fase de implantação violenta e totalitária. Esses movimentos estão na fase ainda da afirmação e da promoção messiânica, porque eles são basicamente movimentos sem moral. A verdade não existe, daí as fake news. A verdade é aquilo que nós quisermos transmitir e conseguirmos que os outros acreditem. Portanto, isto é que é a verdade. E são movimentos oportunistas. Qualquer fenómeno que eles entendam que pode ser aproveitado, eles apanham. Isto é, funcionam na lógica das tainhas que estão à saída dos esgotos e apanham tudo aquilo que dali sai e que brilha ou que lhes sirva. Portanto, tudo isso funciona. Quando eles se estabelecem, a seguir vão impor a chamada a lógica da classe e a lógica do interesse. As respostas que as sociedades têm dado a estes movimentos são sempre condicionadas pela tecnologia e pelo nível de desenvolvimento da sociedade num determinado momento. Julgo que nós não temos ainda instrumentos para analisar o impacto das novas tecnologias da informação e como é que a sociedade dos países desenvolvidos, as sociedades desenvolvidas, conseguem lidar com isso. Porque as novas redes podem acentuar os fenómenos de alienação, e esse é o grande risco, e parece que vamos por aí, ou poderiam e deveriam, do meu ponto de vista, proporcionar um sentido crítico mais apurado e mais informado. Se as sociedades forem no caminho da alienação, temos na realidade uma situação muito perigosa. Se nós conseguirmos, uma parte da sociedade, conseguir utilizar a informação para introduzir este fator de criticidade na sociedade, podemos ter uma alternativa viável para encontrar um outro caminho. Tem que existir, ou deve existir, uma redefinição daquilo que é a esquerda. A esquerda tem que se definir em torno de uma ideia de alternativa. Mas, claramente, tem que entender que este modelo de sociedade tende para regimes autoritários, cada vez mais violentos, mais promotores da desigualdade e, nesse aspecto, mais próximos do totalitarismo. Daí que, do meu ponto de vista, o que tem que ser proposto à sociedade é, com toda a clareza, uma alternativa. E isso passa por redefinir ou ressituar, ou situar no centro da discussão a ideologia. A esquerda, neste momento, tem medo da ideologia. E daí que esteja sempre na defensiva. Estamos na defensiva contra o neoliberalismo, estamos na defensiva contra o militarismo, estamos na defensiva contra as desigualdades e o racismo. Ora bem, nós temos que propor, a esquerda tem que propor uma alternativa e uma alternativa de uma forma agressiva, de ataque, de alternativa. Se nós nos entretivermos a discutir aquilo que se chama o sexo dos anjos com alguma propriedade, isto é, fenómenos que são, obviamente, respeitáveis, mas que são
secundários, da ideologia de género, a discussões falsas, ou falsas discussões pouco interessantes, onde é que fica o aeroporto, e processos desse género, fazer revisões da história, nós estamos a ir por um péssimo caminho, porque não é esse o caminho que a grande massa das sociedades pretende que seja o resolvido. O outro aspecto, a esquerda e as forças progressistas devem-se assumir, como eu disse, como alternativas. E a outra é assumirem as diferenças que existem entre os vários grupos sociais e as várias partes do mundo. Isto é, interiorizarmos que este modelo de sociedade capitalista tem mais ou menos 500 anos, que é da expansão da Europa pelo mundo, mas esse tempo acabou, esse meio milénio acabou. E hoje em dia o que acontece é que o mundo é um mundo bipolar, multipolar, é um mundo onde os vários grupos, a Ásia, a Índia, o Extremo Oriente, a zona do Pacífico, a África, as Américas, todas elas produzem ciência, saber, e todas elas têm as suas especificidades culturais e têm as suas visões do mundo que devem ser respeitadas e devem ser integradas e tratadas de uma forma democrática por todas, e não de superioridade. E é esta mundialização, e não globalização, que eu julgo que as forças progressistas deviam fazer. E perceber que tratar dos assuntos onde eles têm que ser tratados, ao nível mais baixo que for possível. Isto é, se um assunto puder ser resolvido numa região, deve ser resolvido numa região. Se for resolvido num país, num país. E se for numa região como a Europa, isso deve ser resolvido a esse nível. Se estivermos na defensiva, quem entra para se defender, em princípio, perde. Isto também já é uma verdade dos jogos e do futebol. E, portanto, a esquerda tem que passar à ofensiva e tem que criar essa ideologia da alternativa, porque aquilo que existe vai morrer.